aquilo lá e edifica para Ial. Edificar Baal era consertar as coisas de Ial. E eles não estavam mais querendo obedecer os Matsuá de Ial. Tanto é que Daniel vai falar sobre isso, que o povo de Jaal havia abandonado os mandamentos de Ial. Hoje, para derrubar o altar, hoje é tirar o paganismo do meio do povo. Entende? As igrejas evangélicas estão no paganismo do cristianismo. É o domingo, é o nome Jesus, é o nome Deus, é a saudação, paz, glória, vitória, fé, justiça, amém. Então esses nomes aí estão paganizados, estão manchando a Brit Torá de Ial. Então nós temos que procurar o Da'at enquanto é tempo. Nós devemos preparar o cabrito e o cordeiro, no sentido aqui de conserto, derrubar o altar. Então os sacerdotes de Baal mataram perante o altar. Então eles morreram, os profetas de Baal. Aí fala, não aceitaria da vossa mão o holocausto? Depende. Qual o sacrifício você está oferecendo para Ial? Você está com o corpo imundo ou não? Se você tiver corpo imundo, Ial não aceita. Ali Ial vai falar assim, seguir quem é de Ial, seguir a Ial, e quem é de Baal, segue Baal. Ou seja, você quer guardar o domingo, você quer bater continência para o cristianismo? Então, ele pensou, fiquei eu só como Nabi de Ial. E os profetas de Baal são 450. Quer dizer, era muita gente. Então, existia profeta de Baal contra profetas de Ial. E Ial jejuou 41 e 40 à noite também, igual Macha, igual Yalcha. Então eles andavam em concordância, né? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Quem quer servir Baal, sirva Baal. Quem quer servir Ial, sirva Ial. E aqueles que adoravam Baal invocaram o nome de Baal. Quantas pessoas querem invocar Baal aí? Jesus, Jesus, Deus, Deus. Realmente eles estão invocando Baal, gostem ou não, mas é isso que está acontecendo. Tem gente que quer invocar Ial, mas está guardando o domingo de Baal. Está igual o povo de Shaal. Viraram as costas para os mandamentos Matsuá de Ial. Para servir a Ial tem que ter o Abrit, o Dash, tem que ter os mandamentos de Ial, o nome Ial e Yalcha. Tem de a Torá, porque a Torá é o Abrit. Não desvincula a Abrit da Torá. Porque não adianta falar assim, eu conheço o Abrit, mas não conheço a Torá. Não adianta eu falar, eu conheço a Torá e não conheço o Abrit. Tem que ter os dois juntos. Porque a Torá que nós conhecemos está no paganismo. Nós temos que tirar esse idioma pagão e trazer o Abrit com a Torá. E aí fortificar o povo. Entende? Eu já vi gente falar assim, os irmãos do Abrit não conhecem a Torá, porque só fala do Abrit, só fala do idioma do Abrit. Espera aí, o idioma do Abrit é um avanço a mais. Ele é um aprimoramento. É uma obra-prima, entende? Você começou a ler a Bíblia pagã, da pagã foi para o judaísmo, você vai chegar numa Brit. Então você vai pegar a bagagem do passado, da sua leitura, seus estudos, e aí você acrescenta a Brit, aí você fecha com chave de ouro. É isso que acontece. Não é que o Abrit não é menos importante que a Torá. O Abrit é mais importante que a Torá, porque é do Abrit que saiu a Torá. O idioma que foi escrito a Torá veio do Abrit. Então, primeiro o Abrit, depois a Torá. Porque a Torá é instruções no idioma do Abrit. Então, eu não posso desmerecer o Abrit, porque é pelo Abrit que vem as palavras originais. De repente você pega a ler lá a Torá toda distorcida, e no Abrit o sentido dela é outra. Tem que tomar muito cuidado sobre isso.
quando a pessoa abrir a boca para falar mal da Torá, do Abrit, melhor dizendo. Porque aí a pessoa está pecando contra Yahweh, porque é pelo Abrit que ele trouxe os originais. Na Torá judaica está cheio de paganismo. Alial tomou 12 pedras. O que representa 12 pedras? O lembrete das 12 tribos de voltar-se para os mandamentos de Yahweh. Entende? Então, quando o Alial vai restar ao altar, a primeira coisa que ele pega é 12 pedras, que era um conserto do povo para as instruções do Abrit. O que Yahshua fez? Yahshua veio juntar essas 12 tribos dentro do Abrit e trazer a Torá pura, porque a Torá naquele tempo já estava corrompida como até hoje está, adulterada. Enchei os 4 cantos de água. O que ele estava dizendo isso aqui? O Ruach vai vir sobre os 4 cantos da terra quando o povo aprender a apresentar um sacrifício a mate de Yahweh. O que é isso? Abrit, Torá e Yahusha. Quando as pessoas aprenderem a apresentar esse sacrifício para Yahweh, aí o Ruach desce sobre elas. Você vê que ele encharcou toda a pedra, e mesmo assim o Ruach veio sobre ele, o fogo, né? Você pode ler a Bíblia todinha, você pode conhecer toda a lei, mas se você estiver no paganismo das palavras, Yahweh não está contigo, você está reprovado. Claro, você tem um tempo de arrependimento, né? Agora você tem a obrigação de colocar o Abrit dentro de tudo que você aprendeu, para dar valor ao que você tem. Senão não terá valor. Por isso que o Abrit está vindo para alertar e despertar todo o povo de Shahar. Tem muita gente que estuda aí a Torá, mas está tudo no paganismo. Os adventistas estudam sobre o Shabat, mas ensina tudo errado. Chama nome de ídolo, né? Pratica o Shabat de forma errada e por aí vai. Quando eles chegarem no Da'at do Abrit, aí sim, pode-se falar, eu sou uma abade de Yahweh. Por enquanto, eles são abade de Baal. Malaquiá, capítulo... Olha que interessante aqui, ó. Pois não há quem ensine a Torá. Né? O Yahweh já estava repreendendo eles naquela época. Não há quem ensine a Torá. Não há quem ensine a Torá. A Torá está incluso o Shabat. A lei deve ser respeitada. Não por imposição, mas pelo Abá. Pelo Abá. Olha que interessante. Então, se você não respeitar a Brit, em vão, você está caminhando. Compreende? Ó. A lei, a Torá, deve ser respeitada. Não por imposição, mas respeitada por Abá. Você tem que fazer de lado. Entende? Então o Abrit não está contra a Torá, não. O Abrit não é só um idioma, não. O Abrit, ele é a origem da Torá. Então, as pessoas têm que aprender isso para depois não passar vergonha por aí, ou até escandalizar a Torá, ou melhor, o Abrit. Porque nós que ensinamos o Abrit, já passamos por isso aqui, ó. Por essa Bíblia paganizada, que ensina sobre a Torá. O livro Pentateuco do Taná. Compreende? Desde os últimos Iur, os vossos Abanim, vos desviaste dos mandamentos de Yahweh, da Torá e do Estatuto. Então você vê que Yahweh está repreendendo o povo ali. O povo estava desviado dos mandamentos de Yahweh. Ele vai falar aqui também, a liderança vive na luxúria.
Entende? Guardando o domingo,